latim plural de quando em quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Bem, então, eu acho que é interessante a escola brasileira ter se proposto esse tema, né, proposto à comunidade que se converse, que se discuta sobre o tema da ciência, que aparentemente é um tema mais acadêmico ou mais específico, e, no entanto, a ciência participa da nossa vida cotidiana de vários modos, né? A gente pode lembrar que nos anos 70, quando Lacan falava da ciência, ele lembrava da televisão, da ida do homem à lua, de todos esses objetos, né, que atualmente estão muito presentes na nossa vida, que são celulares, computadores, câmeras, etc., que são produto aí dos avanços da ciência. E recentemente a gente participou desse debate dos avanços da ciência através da imprensa, com o testemunho dado pela Angelina Jolie sobre a mastectomia, né? É curioso, porque na época do Freud, quando se falava em herança, o Freud ia até o campo da literatura, né? Como ele fez quando ele se referiu ao Goethe e mencionou aquele comentário do Goethe no Fausto, né? Aquilo que herdaste, conquista-o para fazer o teu. O Lacan também se deteve na questão da herança, e ele foi até a filosofia e pensou com o Kierkegaard que a herança do pai é o ponto no qual ele peca. E, no entanto, atualmente, quando se fala em herança, talvez a gente não pense em literatura, não pense em filosofia, mas a gente pensa na genética, né, na carga genética, naquilo que a gente recebe através dos genes. Então, de vários modos, a nossa época é marcada pela ciência, né? A gente andou conversando um pouco, eu e mais alguns colegas, para redigirmos uma apresentação, um relatório para a jornada sobre a questão do real da ciência e o real da psicanálise, e voltamos então a esses textos, a essas elaborações do Lacan dos anos 70, e é muito interessante porque o Lacan, quando ele vai discutir a ciência, ele está falando pela terceira vez na cidade de Roma, e ele vai mostrar como que nesse debate sobre a ciência, já desde os anos 70, ao mesmo tempo que a ciência vai ganhando muito espaço, a gente vê também como é que a religião vai ganhando muito espaço, né? Eu não creio que o Lacan traz a questão da religião e do sentido só porque ele falasse em Roma, né? Porque ele falava em Roma, mas porque o que ele vai mostrar é que tudo isso que a ciência produz perturba muito a vida da gente, com todos esses avanços, essas mudanças que se operam no nosso cotidiano, e que essa perturbação ela vai então levar os sujeitos até a religião, né, buscando aí um sentido, né, que seria o sentido aí da vida, da sobrevivência. No caso, por exemplo, no qual a gente se deteve, que é a questão das heranças genéticas, né? Que sentido tem, o que é que a gente faz com aquilo que a gente herdou simbolicamente e geneticamente, né? A gente pode pensar, no caso da Jolie, ela toma essa decisão de, a partir de uma certa probabilidade, fazer uma intervenção a nível do real do corpo, né? E é interessante porque o próprio Lacan, quando ele fala
do objeto pequeno A, e no caso da Jolie, o que está em jogo é uma das vertentes do objeto pequeno A, que é o seio, né? Então a gente pode pensar que ela, ao mesmo tempo que essa intervenção que ela faz concerne ao campo da ciência e é decorrente dos avanços da ciência, isso também nos concerne a nós da psicanálise, na medida em que tem um objeto em jogo aí, que são os seios, que tem toda uma importância aí no campo da psicanálise. Já quando Lacan, no Seminário da Angústia, mencionava o objeto seio, né, ele menciona que tanto o seio quanto os outros objetos, que têm muita importância para a psicanálise, como o olhar, a voz, mesmo as fezes, o seio aí em especial, ele tem essa possibilidade de ser destacado do corpo, né, de ser substituído, de entrar em circulação no mercado, né, e daí ele já introduz então a ciência com todos os enxertos e as extrações de órgãos. Então Lacan já, quando ele formula a ideia do objeto pequeno A, e quando ele o pensa como algo que é destacável do corpo, ele já introduz aí alguma interlocução da psicanálise com o campo da ciência, né? Então me parece que é interessante pensar que a ciência perturba a nossa vida, né? Como diz Lacan nesse texto que ele apresentou em Roma nos anos 70, a terceira, e que a religião entraria aí no sentido de dar um sentido de curar o homem ou o sujeito dessas perturbações produzidas pela ciência. Nesse sentido, a gente pode pensar que a noção de real para a psicanálise, para a ciência e para a religião, ela se diferencia, né? Para a ciência, a gente pode pensar com o Lacan da terceira, o real teria a ver com isso que funciona, que anda bem, né? Ou num sentido um pouco mais restrito, o real teria a ver com toda essa escrita científica, enquanto que para a psicanálise a gente vai entender o real com o Lacan da terceira como aquilo que não funciona, aquilo que não anda bem, né? Então, nesse sentido, a ciência não colocaria em jogo o seu real, né? Ela cuidaria do mundo, enquanto, né, o Lacan faz um pouco esse trocadilho, a psicanálise cuida preferencialmente do imundo, daquilo que não anda, daquilo que é o resto, daquilo que não funciona a contento, né? Que é um outro modo, eu penso, que o Lacan tem para dizer do sintoma, né? Então, tudo isso que não anda bem, não anda conforme o esperado, pode ser pensado na forma do sintoma, retorna na forma do sintoma, né? Então, penso que quando a gente pensa no real para cada uma desses discursos, né, da ciência, o da religião e o da psicanálise, eu acho que eles se diferenciam. E eles têm um jogo entre eles, né? A ciência perturba, o que é perturbado retorna fazendo sintoma, a psicanálise cuida disso, e a religião tenta cuidar disso, curando um homem dessas perturbações produzidas pela ciência, né? Agora, a terceira, que é um texto do início dos anos 70, não é exatamente o ponto de chegada do Lacan quando ele está discutindo as relações da psicanálise com a ciência, né? Já no final do seu ensino, um seminário denominado Momento de Concluir, que o Lacan faz nos anos 77 e 78,
ele vai, entre outras coisas, falar da ciência como uma futilidade, né? Me parece uma expressão muito sugestiva, muito forte, porque quando se trata da ciência, a gente pensa em eficácia, em técnica, em qualquer coisa menos em futilidade, né? O fútil, ele pode ser pensado como algo que é sem importância, que é sem valor, né? É uma afirmação muito curiosa, porque me parece que o Lacan menciona como sendo a futilidade da ciência seria essa tentativa de fazer com que tudo funcionasse perfeitamente bem, sem nenhum fracasso, né? Inclusive na relação entre os sexos, né? Que haveria então essa possibilidade de que o Lacan usa esse aforismo, né, da relação sexual. A possibilidade da relação sexual seria essa ideia de que o sujeito e o objeto poderiam conviver harmonicamente sem nenhum mal-entendido, né? Na medida em que a gente entende o sujeito como inserido no campo da linguagem, essa própria imersão no campo da linguagem já mostra a impossibilidade, né, de que os sujeitos possam conviver sem participarem de um campo de mal-entendidos. Então, me parece que o que o Lacan aponta como sendo a futilidade da ciência seria essa tentativa de excluir o real, né? De excluir isso que não funciona, que não anda, que pode cair no campo do mal-entendido, né? Ele se refere a obra do campo da mitologia, que é um mito das Danaídes, que vem da mitologia. A ideia, rapidamente mencionando, é de que haviam dois irmãos, Danos e Egito. Cada um deles, Danos tem 50 filhas e Egito tem 50 filhos, né? Eles vão se desentender, esses dois irmãos, e no contexto lá, né, mítico, vai, no momento posterior a esse desentendimento, as 50 filhos de Danos vão se casar com os 50 filhos de Egito e vão matar esses maridos na noite de núpcias, conforme a prescrição paterna, né? Então, as 50 menos uma, há uma exceção aí. Como castigo por esse ato, né, elas vão ser então condenadas a encher de água um tonel furado, né? Ou seja, elas são condenadas a algo da ordem do impossível, né? O Lacan então vai dizer que esses conceitos do campo da ciência, de algum modo, eles são como esses tonéis, né, aos quais se pretende encher, né, mas vão encontrar então uma impossibilidade. Eu acho que a ideia da futilidade ela está aí, né? Em um outro momento o Lacan vai associar o comentário sobre a futilidade com o tonel das Danaídes, ou seja, por mais que a ciência tente excluir o real, né, essa tentativa é como preencher um tonel furado, ou seja, esse real vai retornar sempre, né, vai ter sempre alguma coisa na relação do sujeito com o outro, com ele mesmo, com o social, que não funciona tal como esperado, né, segundo os parâmetros aí científicos ou capitalistas, né? Então, nesse sentido, eu acredito esse comentário do Lacan sobre a futilidade da ciência, né? Essa tentativa aí impossível, né, de excluir o real.